E começamos inspirados por essa data histórica, falando, é claro, da nossa independência diante das mazelas da nossa atual república. Bom, e como é que o povo responde às autoridades? Se manifestando, de forma organizada, pacífica, democrática. Assim, todo mundo deveria ir às ruas. E nesse comecinho de noite, nós conversamos com o fundador do movimento Vem Pra Rua, que surgiu há 2 anos. Boa noite, Rogério Schecker. Como é que você está, Rogério? Tô bem, Rony, você? Tá bem? Prazer em revê-lo. Prazer é meu. Como é que você está? Fica aí à vontade. Você está com o teu livro novo, vamos falar dele, falar de outras coisas. Enfim, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Bom, começando, como é que você criou esse movimento Vem Pra Rua? O movimento foi criado quando a gente percebeu que os brasileiros estavam totalmente insatisfeitos, indignados com o que estava acontecendo no Brasil, principalmente com o que estava acontecendo com essa série de corrupções e ligações com o governo, e todo mundo só reclamava. Ninguém fazia nada. A reclamação não leva a lugar nenhum. Claro. Da reclamação à ação existe uma grande distância. Quando a gente percebeu que a gente poderia fazer alguma coisa para unir os brasileiros em torno de algumas pautas, em torno das quais a grande maioria dos brasileiros estava defendendo, estava demandando, e fazer alguma coisa construtiva, a gente começou a juntar... Saúde. A gente começou a juntar amigos e a gente começou a criar o que veio a ser o movimento Vem Pra Rua. Olha que beleza. Olha isso aí. Alô, polícia, olha que beleza isso aí. Então a intenção de um movimento como esse é exatamente isso, de conscientização, de tomada de posição. É mais do que a conscientização, porque a conscientização só, ela não leva a nada. Quando as pessoas começam a ir às ruas para demandar alguma coisa, os nossos representantes caem na real e começam a perceber que a principal função deles é nos representar. Porque fora isso daqui, os políticos, a maior parte deles, e os políticos mais tradicionais, eles simplesmente seguem os seus próprios interesses, os interesses do partido, e esquecem completamente da população que eles estão defendendo. Indo para a rua, a gente lembra esses políticos por que eles estão lá. A coisa não pode ser cartorial, eles têm que nos representar mesmo. Estão lá porque nós colocamos lá. Você acha que nesses 2 anos, são 2 anos, né? São 2 anos e pouco, o movimento fez o que você gostaria? Fez um bom trabalho? Fale em números isso pra gente. Bom, os números começam aqui. No dia 13 de março de 2006, a gente, junto com outros movimentos, junto com milhares de pessoas que se engajaram para isso, levaram mais de 6 milhões de pessoas às ruas do Brasil inteiro, em mais de 400 cidades. Isso nunca tinha acontecido no Brasil, e quando você separa as manifestações religiosas, você não acha um paralelo a isso no mundo. Então, nenhum país conseguiu juntar tanta gente para defender uma certa causa como o Brasil conseguiu, tanto em 2016 quanto em 2015, com um intervalo de 1 ano. Quer dizer, não é uma explosão de alguma coisa que acontece, sobe e acaba. É algo que se perpetuou e continua até agora, porque essas pessoas que estavam engajadas aqui, agora estão engajadas de outro jeito, com outras causas, o que passa a ser a nossa função daqui para frente. E você participava dessas manifestações, digo, ativamente? Não tinha como, eu estava em cima de caminhões em todas elas, e eu sou apenas uma das pessoas do movimento, né, Rony? A quantidade de pessoas que não dormia, que trabalhava dia e noite e que ainda trabalha dia e noite para aumentar a representatividade do nosso país é violenta. A gente tem representação hoje em 26 estados. Então tem uma equipe de pessoas bravos e bravas, guerreiros e guerreiras no Brasil inteiro. Você imaginou em algum momento que esse movimento tomaria essa proporção? Isso é uma coisa gigantesca. Ele foi além do que a gente imaginava. Claro, eu acredito nisso. O nosso objetivo inicial, que não era nada pequeno, aqui embaixo você vê o caminhão aqui do Vem Pra Rua, aqui do lado direito. A gente tinha um objetivo já gigantesco de levar 1 milhão de pessoas às ruas. Já em março de 2015, esse objetivo já foi dobrado, e em março desse ano ele foi multiplicado por mais de 6. Então, eu acho que o sucesso é violento, principalmente para um começo de movimento. A gente tem muita coisa pela frente ainda, porque o Brasil ainda não consertou, como você bem sabe. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu sempre, Rogério, achei que nosso povo não era politizado.
Será que esse meu conceito é passível de engano? Porque, pelo que eu vi nesses movimentos todos, a coisa é exatamente ao contrário do que eu imaginei. Eu acho que muita coisa mudou, Rony. Eu acho que o teu conceito se aplicava há uma década atrás. Hoje, com as mídias sociais, com as conexões e com a tecnologia que a gente tem, sim, as pessoas são informadas muito mais da verdade e muito mais rapidamente. Então, vários dos jogos que os políticos faziam antigamente não funcionam mais. Hoje, o brasileiro já tem outras opções para se manifestar. O grande objetivo do Vem Pra Rua é tirar as pessoas do sofá, da omissão, da inatividade para fazer alguma coisa. E com o tempo, agora a gente percebe que elas podem fazer alguma coisa até dos seus próprios sofás. Hoje a gente já oferece algumas ferramentas através das quais eles podem entrar em contato com os seus representantes em Brasília e falar para eles o que você quer, o que cada um quer. Essa capacidade que se tem hoje de, hoje à noite, você mandar uma mensagem para os seus 10 ou 15 deputados federais que deveriam te representar no seu estado, é uma capacidade que antes não existia. E o povo está executando isso cada vez mais, está se politizando, está aprendendo o que é uma democracia real. E não uma democracia de brinquedo que a gente teve por muitos anos, onde, apesar de nós termos eleições, os eleitos não representavam os eleitores. Então, isso está mudando. Eu acho que o teu conceito agora vai começar a ser reformulado. A gente está começando uma democracia muito nova e o Brasil está à frente de alguns outros países na forma tecnológica que a gente já está usando para conectar o eleitor ao eleito, os políticos à sociedade que os representam. Então, que são representados. Então, o Brasil, por incrível que pareça, pode passar a ser de um país com pessoas omissas, conformadas, a um exemplo no mundo de uma população que, num curtíssimo espaço de tempo, começou a acionar as ferramentas atuais para exigir a verdadeira democracia. Agora, na verdade, esse movimento, ele é apartidário. Sim. Não tem nenhum partido político, ou seja, não se levanta a bandeira de ninguém. Mas tem partidos que se aproveitam disso, né? Ou não? Faz parte um pouco da natureza dos políticos se aproveitarem de algumas oportunidades. Algumas são muito legítimas, outras sim, nem tanto. Mas isso eu acho que faz parte da natureza deles. Olha, a corrupção, de fato, é o grande problema da nossa política. E eu não sei, você vai me responder isso, se isso é coisa de partido ou de sistema mesmo contaminado. Ou das duas coisas? É uma coisa de um sistema que está muito mal estruturado e os partidos, a maioria deles, tira proveito disso. Então, é um sistema que levanta dinheiro da população para dar para os partidos. Veja só, Rony, existe um fundo chamado fundo partidário que vem do dinheiro dos contribuintes, de você, sim, de quem está em casa. Esse fundo era de 290 milhões há 2 anos atrás. Nos últimos 2 anos, eles aumentaram esse fundo para 870 milhões, quase 1 bilhão de reais. E agora existe uma proposta para levar esse fundo para 3 bilhões de reais ao ano, mesmo em anos onde não existe eleição. Então, esse financiamento público é um dos exemplos de como esse sistema está contaminado. Com essa dinheirama, os políticos começam a se posicionar, agora estão querendo aprovar uma cláusula de barreira para ter menos partidos com acesso a esse fundo, para que os poucos partidos já grandes tomem conta desse sistema e não deixem outros entrarem. Então, o sistema permite que esses políticos tomem vantagem deles. E onde o sistema não permite, eles trazem leis para que ele permita. Essa lei de aumento dos 3 bilhões está sendo proposta agora. Se a população não fizer nada, isso tem a chance de passar e sair o dinheiro do bolso de todos nós. É, porque é uma coisa corporativa, né? Eles legislam em causa própria, né? E sabe por que isso está acontecendo, Rony? Isso é um fato muito interessante. Nas eleições que ocorreram agora em outubro, o que aconteceu é que o povo deu uma mensagem muito clara que ele não quer mais a política tradicional. Ele deu essa mensagem de várias formas. Em primeiro lugar, foi o maior índice de votos brancos, nulos e abstenções da história medida nossa. Foi. Em segundo, os partidos que apoiaram, os partidos que estiveram envolvidos com corrupção, PT e os aliados, foram os que mais perderam vertiginosamente espaço.
A população está dando um recado de que ele não quer mais a política velha. Diante disso, os políticos estão reagindo. O que eles estão fazendo? Eles estão tentando montar uma reforma política que tem um nome atraente, parece que é progressista, só que não é. E é uma reforma política para preservá-los dessa renovação que a população está pedindo. Uau. Se nós não fizermos alguma coisa, em vez da gente continuar avançando, a gente volta para onde a gente estava. Hoje, nós estamos comemorando a proclamação da República, que eu acho que foi feita de uma forma muito atabalhoada, feia. A deposição de Pedro II foi uma coisa que me incomoda muito até hoje. Acho que foi feito de forma errada, não exilando o cara. Isso não tem sentido. Enfim, estamos na nossa República. Corrupta ou não, nós estamos na nossa República. Que mensagem você deixaria no dia de hoje para quem está nos ouvindo? A mensagem é de que cada pessoa que está nos assistindo pode fazer toda a diferença para transformar a nossa República atual, que está em frangalhos. Está em frangalhos. Está em frangalhos, Rony. Está em frangalhos. Não é o impeachment que resolve todos os problemas claro do Brasil. Que não. A gente não pode cometer esse erro. Claro que a gente conseguiu dar um exemplo de uma das coisas que não podem ser feitas. Agora, fora a corrupção, o excesso de gastos, o excesso de intervenção do Estado, as narrativas que são trazidas por governos poderosos para tentar dissimular uma população que, infelizmente, ainda tem pouco acesso à educação, isso dá para ser mudado. E dá para ser mudado com vanguardismo no Brasil. Se vocês acompanham o que o Movimento Vem Pra Rua e outros movimentos semelhantes estão fazendo para trazer a população, para que a população entre em contato com seus representantes e exija o que eles querem, exija serem representados, exija que eles sejam escutados. Quem aqui que é consultado antes de uma votação de lei? Aí eles fazem o que é melhor para eles. Lógico, então, lógico. A grande mensagem é a seguinte: cada pessoa hoje pode entrar atrás do computador, pode acompanhar lá conosco ou com quem quiser as coisas que estão acontecendo, pode entrar e pode atuar. Você não precisa mais esperar 2 ou 4 anos para exercer democracia. Você pode exercer democracia todo dia, a qualquer hora. Legal isso, legal. Vamos mostrar a capa do livro do Rogério? Aí, ó. Vem Pra Rua, a história do movimento popular que mobilizou o Brasil. Ele foi escrito com o meu grande amigo Colin Butterfield, que foi quem começou isso comigo, e antes de que se juntassem todos esses heróis espalhados hoje pelo Brasil, que estão com a esperança, com a ação, com o esforço e com o comprometimento de mudar esse país. Rogério, obrigado mais uma vez por ter vindo ao programa. Venha mais vezes. E, de fato, foi muito legal esse nosso papo. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Imagina, meu.